Sim. Luciana, bom dia. Qual que é a missão de uma executiva de recursos humanos na vida, hein? Olha, é pensar em pessoas, é pensar em caminhos, pensar em estratégias para que essas pessoas sejam felizes e deem resultados, tanto na sua vida quanto dentro das empresas. Ali a gente falou bastante dessa relação entre funcionário e empresa. Por que que os empresários amam o que tem de novidade nesse sentido hoje para fazer uma seleção mais certeira daquele indivíduo que vai servir para aquela função que está aberta ali? É isso mesmo, Anice. Olha, de manhã você começou falando sobre educação, depois vocês falaram sobre imagem pessoal com jeans e fechou com o Dr. Pedro, né? Em relação ao contrato de trabalho. Então, olha como as coisas têm evoluído. E gestão de pessoas e a forma que nós tratamos e gerenciamos pessoas também precisa acompanhar a tecnologia. Até um professor comentou sobre a questão da tecnologia dentro da sala de aula. Agora você imagina essa tecnologia dentro das empresas. E aí nós temos também uma clientela, que são as pessoas que acabam se tornando bastante críticas, né? Porque elas têm várias informações, têm muito acesso, então elas também querem ser conhecidas. E uma ferramenta assim nos ajuda bastante. Para eu me destacar em relação a todos os outros que estão lá no grupo. E principalmente para a gente poder identificar as pessoas nas suas competências, né, para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Né? Por quê? Porque muitas vezes, Vanice, a gente vai só no feeling, né? Ah, eu vou entrevistar a Vanice, poxa, eu gostei, a Vanice se comunica bem. Mas será que a Vanice tem todas as competências que eu preciso para determinado cargo que eu tenho dentro da empresa? Então, uma ferramenta como essa, ela me ajuda exatamente a identificar o que a Vanice tem como pontos fortes, onde ela vai me entregar muito resultado com pouco esforço, e o que a Vanice, né, entrega gastando muita energia, porque todos nós somos assim, nós temos os nossos pontos fortes e a gente tem aquilo que a gente precisa gastar mais energia para fazer as entregas. Então, sem desgaste, a gente pode fazer a coisa fluir melhor. Com certeza. Todo mundo tem talento, todo mundo tem dom? Todo mundo tem talento, todo mundo tem dom. Explica direito na prática, né, pra gente entender. Esse teste foi feito pelo Alan, ali, antes dos bastidores. Por favor, mexe aí e explica pra gente. Então, tá bom. O que deu pra perceber sobre o comportamento do Alan? Pra que ele é útil? Olha, que perigo, hein, Alan? Então, olha só, essa ferramenta que a gente vai dar uma olhada agora, ela tem 3 ciências. Ela traz para nós como o Alan se comporta, o que motiva o Alan e como que o Alan tem as competências dele, né? Então, nós temos esse primeiro gráfico aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho para poder enxergar. Opa, poder enxergar. Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê essas colunas coloridas, que é o estilo natural do Alan, e nós vemos as colunas cinzas, que é o estilo adaptável do Alan. Então, aqui é o primeiro nível de informação que eu tenho do Alan. O que você já conseguiu captar sobre ele aí? Eu vejo que o Alan é uma pessoa comunicativa, porque aqui eu vou numa escala. Eu vejo que eu tenho uma escala de 0 a 100, o que tiver acima de 50 é alto. Então, eu vejo que a coluna amarela e a coluna azul são altas, acima de 50. O vermelho também está um pouco acima, mas o que mais destaca no Alan, essa coluna amarela quer dizer pessoas, comunicação. A coluna azul diz respeito a processos. Então, o Alan, ele é uma pessoa de comunicação, mas ele é uma pessoa de processos e protocolos. Posso dizer que o Alan é uma pessoa organizada, pela forma que ele se comporta aqui, né? Ele teve que responder a que tipo de perguntas? Olha, ele respondeu perguntas que têm base numa ciência de valor, que chama axiologia. E esse é o nosso grande diferencial. A pessoa responde sozinha ou com orientação tua? Sozinha. Ela recebe um link pela internet, aí ela acessa e ali ela coloca as respostas dela. Ela só vai colocar numa ordem de prioridade. Por exemplo, eu gosto mais de estar com pessoas. Eu envenenaria a água de uma cidade. Então, são perguntas simples e perguntas complexas, exatamente para que a pessoa possa colocar a sua opinião. Desce mais um pouquinho ali. Por que a empresa pode confiar nesse resultado? Mas, Vanice, deixa eu contar mais uma coisa do Alan que é importante aqui, ó. Nessa coluna cinza, o que está me mostrando do Alan? Que o Alan está mais focado em problemas hoje, mais focado em solução. Alan, foco na solução. Naturalmente, ele está mais focado na solução, né? Então, por isso que essa coluna dele, olha, pode ver que ela se torna mais alta. Ele está mais focado na solução ou no problema? Ele está mais focado no problema na solução. Ou seja, ele está sendo exigido e ele entendeu, por isso que é a coluna cinza. Então tá tudo bem, tá ótimo isso. Ele se adaptou, ou seja, ele está sendo cobrado e ele conseguiu se adaptar a isso.
tá? Dá para perceber, viu, Alan, no dia a dia. Aí nós vamos para a segunda avaliação. Aqui é como um iceberg. A gente estava na ponta do iceberg. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais o Alan. Ou seja, o que vocês precisam saber para motivar e engajar o Alan. Bom, aqui nós temos... Sobe mais um pouquinho para aparecer até o fim ali, lá na tela, para todo mundo enxergar junto com a gente. Aí. Aqui? Isso. Então aqui é base numa segunda ciência de Spranger. E a ciência dele diz para nós que nós temos dimensões de interesse. E aqui nós vemos no caso 7, porque pelo Inermetrics, quando foi desenvolvido, abriu-se uma delas e ficamos em 7 dimensões. Então, qual que é a vantagem disso? Quando o empresário, quando a pessoa sabe aquilo que me motiva, aquilo que me faz fazer as coisas com paixão, aí você vai estar no lugar certo, né? Então, no caso do Alan aqui, aqui um pouco diferente, nós temos umas caixas cinza, mas diz respeito aos respondentes no mundo. Essa ferramenta, ela atua em 23 países, então nós temos a média dos respondentes. E o que ele tem mais alto é o econômico e o político e também o teórico. Ele está numa faixa de 60. O que isso diz? O Alan é uma pessoa que gosta de ter retorno. Retorno econômico e retorno prático. De elogio. Também. De elogio, porque tem a ver com o político Alan, você dele. É o máximo, a gente te curte. Ou seja, você quer engajar o Alan, mostra para ele que vai ter um resultado. É isso que essa coluna aqui do econômico me diz. A coluna vermelha diz respeito ao político dele. Ou seja, ele gosta de estar no poder e na influência. Você quer engajar o Alan? Compartilha com ele o que precisa ser feito. Deixa ele exercer influência. Envolvido naquilo. Exatamente. E, finalmente, o Alan também tem um teórico alto. Ou seja, ele gosta de informação, ele pesquisa, ele busca. Então, isso é muito bom porque faz com que você tenha base para aquilo que ele vai trazer dentro do trabalho. Só é usado para se encontrar dentro da profissão mesmo, dentro da carreira, ou para outras áreas da vida? Olha, dá para usar em outras áreas também, por exemplo, um relacionamento. Porque quando a gente conhece o comportamento da pessoa, o que motiva ela e como ela pensa, isso com certeza facilita muito as relações. Dá para investigar o perfil do marido, da esposa, do namorado? Com certeza. Inclusive, tem algumas situações de instituições que têm nos procurado exatamente para poder conhecer os seus membros, como igrejas, associações. Então, são informações importantes porque muitas vezes você precisa de um líder, mas se você não encontra um perfil, se você não identifica o perfil da liderança e coloca à frente de uma equipe ou à frente de um projeto, ele vai sofrer e a empresa vai sofrer. Porque ele não vai conseguir entregar os resultados e ele também vai se sentir mal. E quanto dinheiro mesmo que se joga fora com certeza. Isso, nessas tentativas frustrantes, né, de dar certo e dá para usar também na questão de autoconhecimento, uma pessoa que queira trabalhar o seu desenvolvimento. Chega um momento de uma escolha de um curso ou de uma profissão, então tem para quem vai prestar possibilidades. vestibular, então... Exatamente. E a gente vai ver agora o mais profundo da ferramenta, onde ele vai mostrar para nós como que o Alan, né, com base numa terceira ciência aqui, especificamente falando sobre como o Alan vê o mundo, que são as barras azuis, e como ele está, que são as barras vermelhas. Então, olhando esse gráfico, eu vejo que o Alan ele tem um bom nível de maturidade e discernimento, porque essas barras azuis estão acima de 7. E o que me chama mais atenção? Que a tomada de decisão do Alan, ele olha mais para as pessoas, por isso que aparece como uma empatia mais alta. Ele se coloca no lugar do outro. Ele se coloca no lugar do outro, ele olha realmente pelo sentimento das pessoas. E internamente, o que me mostra aqui? Que o Alan, ele está bem, mas ele pode ainda melhorar, né, em relação ao futuro dele, porque daí eu começo a comparar a primeira barra vermelha com a primeira barra azul e sucessivamente. Então eu vejo a autodireção que tem em relação ao futuro. Então eu vejo que o Alan está pensando sobre o futuro dele. Se ela tivesse com uma nota mais alta, eu dizer assim, olha, o Alan está muito certo em relação ao futuro dele. Ele está pensando sobre o futuro dele. A segunda barra me fala sobre o papel que o Alan também exerce. Ele também está pensando sobre isso. Eu não sei quanto tempo o Alan está trabalhando aqui, então tem uma série de questões. Pode ser porque ele está, talvez, há pouco tempo nessa posição, ou ele assumiu novas responsabilidades. Então é isso que essas colunas me mostram. E finalmente mostra que o Alan está bem, mas ele pode ainda elevar essas barras vermelhas junto com as barras azuis. Tem bastante potencial. Tem. E finalmente, Vanice, a gente vai chegar... Ele é um cara que seria contratado. Eu contrataria. Desempregado. Você eu contrataria o Alan. Dependendo estrelinha pro Alan. Da posição, né, que ele fosse ocupar, Sim. Principalmente aqui com foco em comunicação. Para que ele não serviria?
Vamos dar uma olhada nas competências dele? Aham. Olha só, os pontos de genialidade dele. As competências mais altas: responsabilidade pessoal, desenvolver os outros, liberdade de preconceitos, entender necessidades motivacionais, atitude positiva com os outros, perspectiva empática. Ou seja, tudo pessoas, relacionamento. Eu não colocaria o Alan para trabalhar dentro de um escritório fechado e sozinho. Isso eu não faria, porque ele não seria feliz trabalhando e não daria o resultado que a gente espera. O que a gente tem que acompanhar o Alan, porque exige muita energia dele quando ele precisa. Nessas competências: autoavaliação, que são as notas menores, autocontrole, estabelecer metas pessoais realistas, autoconfiança, lidar com a rejeição. Isso ele pode Isso, trabalhar. ele tem as competências, mas exige energia dele. Ele não faz tão naturalmente quanto aquelas notas mais altas que ele apresentou. Então agora você que tem essa informação, né? E depois esse relatório já está com vocês, tem um nível de detalhe enorme, vocês com certeza podem contar com o Alan, até mesmo para que ele possa exercer outras atividades. Antes disso, como que você faria essa avaliação do Alan? Só conversando com ele? Só conversando, Vanícia. Olha o risco, né? É como jogar sorte. E pegar a pessoa num dia bom também, que esteja, né? Às vezes outro- numa entrevista de emprego a pessoa não tá legal. Um outro exemplo: se você fosse num médico, né? E lá no médico ele falasse que você precisava de uma cirurgia. E aí só com base na entrevista, você se sentiria segura ou se ele te apresentasse um exame falando, Com olha, argumentos e tudo mais. Um exatamente. diagnóstico. Então uma ferramenta como essa nos ajuda exatamente para isso. O funcionário perde menos tempo na vida, né? Tem mais chances de crescer. Vai e pro lugar a empresa certo. também. As pessoas vão se sentir mais felizes porque estão fazendo aquilo que naturalmente fazem, né? Bem pelas competências. Muito obrigada, viu, Obrigada a Luciana? você, Essa é a Luciana Orso.